Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen da Borelli Academy e hoje o vídeo é sobre um termo que eu acabo adotando bastante na minha rotina. Eu estou participando de um programa de desenvolvimento pessoal e profissional do Pablo Marçal e ele falou uma coisa que é sobre autoralidade, se eu não me engano era essa palavra, que significa você ter as suas próprias palavras de forma que quando repetidas você fica marcado por aquilo. E eu percebi que eu já tinha algumas falas, né? A diferença é que agora eu estou tornando mais pública essas palavras. Então, eu vou aproveitar também esses dias de mentoria online, né? Para poder já deixar registrado quais são algumas dos meus chavões, por assim dizer, e de onde eles surgiram, né? No caso, hoje eu vou falar de um que eu cheguei a escrever até um artigo, que é tira do colo. Esse tira do colo, eu não achei na época uma imagem que pudesse representar de uma forma bem bacana essa imagem, né? Mas basicamente tirar do colo é algo que está pesando, algo que precisa ser resolvido, né? E antes de eu falar do artigo, eu tô aqui no meu site. Quando você entra no meu site, aqui na lateral tem um menu suspenso, é o menu sanduíche que chama. Você clica. E aí você pode pesquisar por alguma palavra-chave, porque a gente escreve bastante artigos todos os meses e agora numa velocidade maior. E dependendo do termo, né, se você não lembrar exatamente o termo específico, mas por exemplo, se você digitar colo, por exemplo, tirar do colo, mas falar, não sei o que lá, mas acho que era colo, e se você der enter, essa pesquisa ela é interna, então ele vai puxar a palavra-chave que tiver relacionado com a sua pesquisa. No caso aqui é esse artigo, que foi, inclusive eu usei esse termo agora para poder achar o artigo. Então, fica à vontade para fuçar. Aqui está a categoria blog, por exemplo. Aí ela está dividida até por termos, sabe? Desenvolvimento pessoal, empresarial, o que, como. Então tem vários o que sendo respondidos, tem vários como sendo respondidos e assim sucessivamente. Mas, voltando aqui na temática principal, o que significa tirar do colo? Aqui é o seguinte, deixa eu só voltar ele aqui. Eu vou até seguir o texto para ficar bem representativo, né? Então, assim, ó, quem é cliente da Borelli Academy, principalmente clientes do Compass. O Compass ele é um processo de gestão da rotina pessoal que eu tenho, e hoje esse Compass, ele inclusive, ele é fragmentado. Você consegue adquirir tanto o programa de um formato online ou através de consultorias express. Então, eu fragmentei para que a entrega possa ser feita de uma maneira rápida e ao longo do tempo, tá? Já deve ter ouvido eu falar várias vezes, tira do colo, que significa literalmente resolve já, procrastina não. A procrastinação é um mal geral. Quem pretende ser realizador, e todos os humanos naturalmente têm essa predisposição, talvez a gente só não tenha prática porque outros hábitos ruins muitas vezes são instalados antes dos bons. Só que para você ser realizador, ou seja, para você fazer algo que você precisa fazer e que é importante para você, você tem que tirar a procrastinação de você. Então, uma forma de você criar um drive, por assim dizer, ou uma palavra que possa ir contra a sua preguiça é, tira do colo. E essa palavra, eu não aprendi com ela, eu não criei ela do nada. Eu observei, na verdade, é como se eu tivesse modelado uma pessoa. E agora eu estou tendo consciência do que seria isso. E em 2018, eu trabalhei num projeto na empresa Singenta em Paulínia, da qual tive acesso a diversos profissionais. Aí, na hora que a gente escreve, não vê os errinhos, mas depois, né? Que trabalhavam no projeto. Então, como que funcionava? Eu trabalhei na área de segurança do trabalho por mais de 10 anos. Então, quando eu comecei a empreender, eu acabei prestando serviços na área de segurança do trabalho em algumas empresas. E depois de um tempo, eu acabei pegando alguns projetos, isso como empresa já, né? Então, no caso, eu trabalhava como fiscal num projeto de construção de uma subestação na empresa Singenta, por um período de tempo lá de uns 5 meses. E assim, projeto, a gente se envolve com diversos profissionais, de todas as hierarquias, né? Então, eu sempre tento observar o melhor de cada pessoa, né? Assim como eu também vejo o pior de cada pessoa. Mas, em especial, tinha uma pessoa que trabalhava, se eu não me engano, era na parte de
Era administrativo, ele ficava com o cargo de comprar materiais, requisições, e eu lembro que ele era muito ágil. Então eu sempre fiz gestão sempre fiz gestão, né? Planejamento de agenda, planejamento das atividades. O planejar ele é essencial, só que o executar ele é melhor ainda. Então, se você pensar no PDCA, né? Planejar, agir, medir e melhorar. O P, eu sempre fui muito boa no planejamento. Só que às vezes a gente, principalmente por conta da demanda, às vezes a gente peca um pouquinho no do, que é o fazer. E por que esse pecado acontece? Justamente por conta da canseira, às vezes pela interferência de outras ações que não estavam planejadas. Então, isso acaba tendo um roubo, inclusive, da sua atenção. E, às vezes, principalmente em projeto, quando tudo é muito ágil, tudo é muito rápido, tudo acontece, não vou dizer ao mesmo tempo, mas uma coisa atrás da outra. Eu lembro que, às vezes, tinha situação que eu chegava, era uma coisa atrás da outra. Quando eu via, já era 11, meio-dia, e você fala, gente, caramba, né? Não consegui nem beber água, por quê? Era uma ação atrás da outra. E esse tirar do colo foi uma forma de eu ter um pensamento um pouco mais executora. E tanto que eu peguei essa frase para mim, né? Então eu lembro que eu cheguei uma vez nele e falei assim, ô Éder, como você consegue ser tão ágil? Porque eu percebo quando você atende muito mais pessoas e porque ele comprava para o projeto todo, até onde eu tinha entendido, né? E resolvia. Então, assim, era uma maestria, sabe, de resolver as coisas. Chegava e ele falava. E aí ele falou: Meu, chegou, tira do colo. Chegou, tira do colo. E aí eu acabei pegando essa frase pra mim. Opa! Terminou aqui. Então, isso é uma forma de você executar bem. Só que assim, na hora que você vai executar, principalmente quem trabalha com planejamento, você às vezes tem que dar prioridade para uma coisa ou outra. Só que quanto mais ágil você é nessa forma de pensar, de separar o joio do trigo, de definir o que é importante, o que é urgente, né? Você acaba resolvendo muito mais. Então, eu acabo adotando esse termo hoje para os meus clientes, né? Nos meus processos, na minha vida, falei, deixa eu já resolver isso, tira do colo. Porque às vezes é aquela coisinha que você fica procrastinando, você deixa para depois. Então, tirar do colo é literalmente, resolve já, pega e tira do colo. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma observação. Exatamente por conta disso, eu acabei, eu acho que, me tornando muito melhor executora num curto espaço de tempo. E você vê que é uma frase de efeito, né? Então, o que eu tenho para dizer para você? Primeiro, uma coisa que eu estou observando novamente com diversos empreendedores. Muita gente não tem habilidade do planejar. Então, muita gente vai para a ação. Então, tem gente que é muito boa em execução. Só que se você aprender a ter planejamento com execução, você acaba se tornando um executor muito melhor. Você diminui um pouco mais as suas falhas e, consequentemente, aumenta a sua assertividade. Então, são só ganhos. Então, é muito mais uma falta de prática, uma falta de habilidade do que realmente eu percebo a resistência exatamente por conta da ignorância, né? Então, a ignorância ela é saudável, porque você reconhece que você precisa melhorar naquele ponto e você vai focar em melhorar aquele ponto. O problema é quando a gente está na arrogância. Aí a arrogância ela se fecha para o conhecimento e aquilo que você faz, você sempre fez daquele jeito e vamos que vamos e vai do jeito que é e deixa de se abrir para novos aprendizados, né? Novos métodos, novas informações. Então, a gente sempre aprende um com o outro também. Existe o conhecimento empírico, né? Esse foi um tipo de conhecimento empírico que eu tive, através da observação de performance de alguém que era um maestro naquilo que ele fazia. No meu ponto de vista, foi. Poucas pessoas eu fiz isso, porque normalmente eu observo aqueles que realmente vão somar. Modéstia à parte, muitas vezes eu acabo sendo essa pessoa para várias pessoas em relação à performance. Então, quando eu vejo alguém, uau, simplesmente parecer um maestro, e tem gente que às vezes fala assim, nem é tudo isso. Para mim foi. Tanto que eu acabei adotando essa frase, falando, não enrosca não, Suelen, tira do colo, resolve, e parece que, flui. Quando você tira do colo as coisas, você literalmente faz, né? Como esse vídeo.
Eu estou me propondo fazer todos os dias um vídeo para o YouTube. Eu quero trazer um conteúdo e eu vou trazer conteúdo do meu dia a dia, trazer informações da minha rotina, dos negócios, só que em pequenas doses, né? E chega um momento que depois de você fazer tudo, aí você fala, tá lá o vídeo, tira do colo, pega e faz. E aí eu resolvi ir falar exatamente sobre isso hoje. Tá agarrado? Tira do colo. Tá agarrado? Como diz os mineiros, os goianos, né? Tipo, tá complicado aqui o negócio. Meu, tira do colo. Então é isso. Até amanhã. Eu espero que eu possa ter contribuído aí com você, com essa informação para você ser o melhor executor. Tá complexo? Tira do colo. E assim a gente vai tirando do colo muitas coisas e alcançando nossos objetivos. Até mais. Tchau, tchau.